Vou começar e passo a chave. Começou não. Passa a chave aqui. Oi, não estou ouvindo. Não estou te ouvindo. Boa tarde a todos. Estão ouvindo agora? Estou ouvindo, perfeito. Vamos só enquadrar a câmera para focar em vocês. Muito bem. Agradeço a presença dos nossos debatedores. Eu vou fazer aqui a leitura do roteiro, que os telespectadores não compreendem nossa metodologia do debate. Uma coisa bem dinâmica. A gente conversou antes de como se daria essa metodologia. Bom, primeiro, vou dar boa tarde a todos os assistentes sociais, professor Faleiros, professora Margarete, que aceita esse convite, disponibilizar um pouco do seu tempo da tarde para levar uma mensagem a todos os assistentes sociais do Brasil e também aos acadêmicos que nos acompanham pela página do Facebook. A nossa metodologia vai funcionar da seguinte forma. Vou explicar aqui para os telespectadores. Primeiro, nós vamos abrir para a fala da professora Margarete, por 5 minutos. Eu vou regular o tempo aqui, depois o professor Faleiros. E aí nós vamos abrir o bloco de perguntas, que são aquelas perguntas enviadas pelos nossos acadêmicos e profissionais que queiram interagir com a gente. Certo? Eu só peço aos nossos debatedores que, quando tem um microfone, um ícone do áudio aí embaixo, quando nós estiver falando, você pode clicar em cima e aí desativa o seu áudio e a gente fica ouvindo só ao debatedor que está ministrando aí a sua pequena palestra. Eu vou iniciar falando aqui do currículo dos nossos debatedores. É importante falar um pouco da formação, da história profissional de cada um, a trajetória desses profissionais que muitos nos incentivam a permanecer na luta. Eu acho que essa é a palavra diante da conjuntura que nós estamos atravessando. Então, a professora Margarete, ela é mestre em serviço social, assistente social da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, vice-presidente da FENAT, que é a Federação das Assistências Sociais, conselheira nacional do Conselho Nacional de Assistência Social, dirigente da Federação Nacional dos Trabalhadores do SUAS e membro da Frente Nacional da Defesa do SUAS e da Seguridade Social, professora universitária aposentada. Professor Faleiros, eu vou resumir, tá, professor, o seu currículo, que tem uma linda história, uma trajetória profissional. Eu vou dar uma resumida no seu currículo, mas não deixa de abrilhantar a sua trajetória. Professor Faleiros, doutor, né, possui graduação em Direito, Serviço Social, especialização em Planejamento pela UNB, pós-doutorado na Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais em Paris, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e é professor titular aposentado, professor emérito da UNB, conferencista e palestrante. Então, esse é um pouco o nosso currículo. Eu que estou mediando aqui, sou assistente social também, docente, e vou deixar, a partir desse momento, com a professora Margarete para iniciar a sua fala. Professora, você tem 25 minutos, e a gente vai ouvir você, depois a gente abre para a fala do professor Faleiros e, consequentemente, vai para o debate. Boa tarde. Vou deixar vocês dar uma boa tarde rapidamente aí aos telespectadores. Isso. E logo em seguida eu passo para a professora Margarete. Tá, minha saudação, um prazer conversar com vocês de uma maneira bem descontraída, né, sobre a nossa profissão nessa conjuntura. Boa tarde a todos e a todas também. É um prazer, principalmente estar aqui do lado do professor Faleiros,
a nossa grande referência do serviço social. Nós somos formados com seus livros, seus pensamentos, e aí, honramos pelo convite e a todos que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Uma boa tarde a todos e que a gente possa ter efetivamente um grande debate. Saúde. Perfeito. Vamos aqui iniciar com o professor Cleison, ou professora Margarete. É para eu começar, Ana? Olha, eu estou entendendo que é para eu começar, né? Então, assim, antes de começar, dar, assim, uma boa tarde a todos e a todas, só que a gente esqueceu de dar no meu currículo que eu também estou na vice-presidência, com muita honra também, do Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro, que é onde não poderia deixar de citar, porque é onde iniciou toda a minha vida política, sindical, minha militância começou ali, e é dali que eu sempre digo, se eu cheguei onde eu cheguei, eu agradeço ao meu sindicato. Então, dando esse esclarecimento, agradecer por esse debate que nós vamos fazer agora, com temas impasse nas relações de trabalho e das assistentes sociais em tempos de pandemia Covid-19. Dizer para vocês que, primeiro, quero cumprimentar a todos e todas as assistentes sociais pelo nosso dia de ontem, 15 de maio. Nós não temos tanto a comemorar, porque nós temos várias situações que nos levam a grandes reflexões. Falar sobre o trabalho do assistente social em tempos de pandemia, nós precisamos resgatar o histórico das condições éticas e técnicas do trabalho do assistente social antes do Covid-19. Nós temos que entender que o trabalho do assistente social, a nossa profissão, ela tem uma importância fundamental na sociedade. É uma profissão que eu sempre digo, eu me formei, não pela primeira opção, mas eu comecei a me apaixonar pelo serviço social. É uma profissão que ela rompe um paradigma do assistencialismo para entrar no patamar de uma profissão de garantia de direitos, de defender as políticas públicas, de defender um Estado, mas um Estado que garanta os direitos dos nossos usuários, mas os nossos usuários enquanto cidadão de direitos. É uma profissão que constrói ao longo dos anos o projeto ético-político da categoria, que defende a democracia e a participação popular, uma participação social, processo de organização. Tenho dito que a nossa categoria é uma das categorias mais bonitas do ponto de vista do que nós temos do acervo teórico metodológico. A realidade do mundo do trabalho, as transformações, as novas configurações do mundo do trabalho, nos levam muitas das vezes a termos vários profissionais que quantas vezes desencantam da nossa profissão. Nós temos, na verdade, ao longo dos anos, grande processo de precarização e desvalorização da nossa força de trabalho. Nós temos baixíssimos salários, infelizmente. Nós temos péssimas condições de trabalho. Nós temos ausências de leis que nos protegem enquanto classe trabalhadora. Então, eu sempre digo que nós temos uma dicotomia, porque, por um lado, nós somos o profissional que garantimos os direitos da classe trabalhadora, dos nossos usuários, mas nós temos os nossos direitos aviltados. Quantos assistentes sociais para esse Brasil afora não tem uma insalubridade, não tem uma periculosidade? Quantos assistentes sociais para esse Brasil afora não tem um quantitativo de atendimento, como se a gente atendesse por produção? Já vi assistente social sozinha no hospital inteiro, ou numa emergência sozinho, né? Como é que ele vai dar a qualidade do atendimento e garantir a nossa ética profissional, que eu não vou entrar nesse mérito, que é do nosso grande professor Faleiros, que eu, assim, estou bem nervosa
de estar falando aqui junto com ele, por ser essa grande referência que a gente tem na categoria. Dentro dessas transformações no mundo do trabalho, nós nos deparamos também com a ausência de concurso público, né? E mesmo quando a gente consegue o concurso público, nós temos salários indignos. Você não pode, como nós estamos vendo aí pelo Brasil afora, concurso público, para o assistente social ganhar um salário mínimo e meio, quiçá chega a 2 salários mínimos. Eu já tive várias denúncias de que o assistente social estava na fila do Bolsa Família. Aí nós fomos lá ver, ele tinha a renda para isso, né? As condicionalidades. Como que você pode ser um trabalhador que você consegue não ter a dignidade da sua vida, né? Enquanto pessoa, enquanto a sua própria cidadania também está em jogo e a garantia dos seus direitos. Nós temos vários PLs em Brasília que eles não são aprovados, né? Nós não temos, infelizmente, essa correlação de forças enquanto uma categoria organizada. Mas, por outro lado, também temos leis que nos excluem de garantia de direitos. Recentemente, agora, aqui mesmo no Rio de Janeiro, teve a aprovação da Lei 8815 para os trabalhadores da saúde que não pagam pedágio. Pasme, os assistentes sociais ficaram fora dessa lei. Mas pelo Conselho Nacional de Saúde, nós somos considerados profissionais de saúde. Nós, assistentes sociais, estamos no front, na linha de frente, principalmente na questão do Covid-19. Aí como que você exclui essa categoria de uma lei tão importante também como essa, como é o que nós também estamos brigando para a inclusão da própria insalubridade e de vários benefícios que podem ter para os trabalhadores e trabalhadoras também da saúde e do SUAS. Falar em tempos de Covid, a relação de trabalho nossa é a gente também se remeter, porque as nossas precárias condições de trabalho não é de agora, né? Ela tem de algum tempo para cá. Até porque com o desmonte do Estado brasileiro, com o desmonte das políticas públicas, né, que nós estamos vivendo aí ao longo do tempo, principalmente ela deflagra, né, ela tem um grande impacto. 2016, com a queda da presidenta da República, que é retirada do governo, que foi eleita pelo voto popular, e a partir daí, quando o Brasil estava numa ascensão, quando o Brasil estava fervescendo com as políticas públicas, pesado, jogando pesado no orçamento, porque não se faz política pública se não tiver orçamento. E o Brasil estava de 2002 para cá, investindo no orçamento das políticas públicas, garantindo o pacto federativo. E é nesse momento que a gente rompe, em 2016, para cá, com a EC 95, quando você congela o orçamento das políticas públicas, quando você vem com as contra-reformas, quando você vem com a reforma trabalhista, quando você vem com a contra-reforma da Previdência, você começa a desestruturar todo o sistema que estava sendo consolidado dentro do Pacto Federativo do Brasil. Tenho dito que a Covid-19 hoje, a pandemia que nós estamos vivendo, ela não é uma pandemia sanitária, né? Não, nós estamos vivendo também uma pandemia estrutural, quando ela afeta eminentemente o Estado brasileiro. Ela é uma pandemia social, quando ela está levando a cada vez mais a nossa população, os nossos usuários, a voltarem à extrema pobreza. A miséria, a desigualdade, um país que sempre foi tão desigual, né? Nós estamos vendo aí pela questão da ajuda emergencial. Quanta dificuldade se coloca para conquistar aquilo que é um direito. O governo não está dando aquilo, ele está devolvendo aquilo que é do povo brasileiro. Mas, infelizmente,
essa consciência crítica, o povo ainda não entendeu, né? Então, as condições técnicas e éticas do trabalho, eles vão se agravando a cada vez mais. Para nós, assistentes sociais, se agrava muito mais agora na crise. Por quê? Porque nós, assistentes sociais, somos tão invisíveis quanto as próprias políticas sociais, que são invisíveis para um governo que está posto hoje, né? Um governo que eu chamo de extrema-direita. Um governo que não investe em políticas públicas. Então, essa nossa invisibilidade faz com que, tanto eu não vou falar pelos trabalhadores de um modo geral, eu estou aqui para falar pelos assistentes sociais nesse momento, mas ausências das EPIs. Quantos trabalhadores estão indo para o front defender vidas e não tem EPIs, né? Tanto na saúde quanto na assistência social. Quantos trabalhadores hoje estão sem a vacina H1N1? Principalmente os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS. Mas eles estão no fronte de luta. A ausência da testagem desses trabalhadores. Ninguém sabe se ele é assintomático, se ele está acometido, mas ele está lá. Seja nos hospitais, seja nos nossos equipamentos, dos CRAs, CREAs, no centro POP, né? Ou na própria rua, porque nem todos estão indo para os abrigamentos, ou nós estamos no sistema penitenciário. Existem várias formas, vários espaços socioocupacionais que nós não estamos sendo trabalhadores protegidos. Nossos equipamentos aglomerados, né? Aglomeração dentro dos nossos equipamentos, sem proteção para os nossos trabalhadores e para os nossos usuários. Algo bem grave também que nós temos hoje, que é a notificação dos acidentes de trabalho. Como que você é acometido pelo Covid-19 hoje e que você não tem condição, né, de estar efetivamente podendo notificar por ter sido contaminado pelo vírus. Como nós vamos superar tudo isso? Vou aguardar a fala do meu grande mestre, professor Faleiros. Eu penso que nós não temos fórmula, né? Não tem uma fórmula pronta. Nós não temos os ingredientes para fazer um grande bolo. Mas eu tenho algumas reflexões que eu trago aqui para o debate para vocês nesse momento. Que nós, assistentes sociais, precisamos nos inserir enquanto classe trabalhadora. Precisamos nos ver, nos inserir, porque nós somos classe trabalhadora. Não adianta você, colega, que ganha R$1.000 lá no seu município. Não adianta o outro colega que ganha 10, 15 mil reais. Todos nós somos classe trabalhadora. Essa consciência crítica não servia ao tecnicismo e à neutralidade, porque nós, assistentes sociais, temos lado. Nós temos lado e o nosso lado é o lado dos nossos usuários, é o lado da classe trabalhadora. Se os assistentes sociais não entenderem isso, nós não vamos avançar. Vamos ficar reclamando e não vamos conseguir transcender a perspectiva de que nós tanto precisamos para alavancar e valorizar a profissão tão digna que é a profissão do serviço social. Nós precisamos, enquanto ações sociais, não criminalizar, não tem que ter criminalização do processo de organização sindical. Dentro de nós mesmos, porque a elite burguesa já faz isso, né? Quando você traz a reforma trabalhista, você já criminaliza o movimento sindical. Nós queremos que o trabalhador, quer dizer, nós, o governo, que o trabalhador discuta direto com o patrão. O trabalhador não precisa se organizar, mas ele esquece que a grande luta, as grandes conquistas que os trabalhadores tiveram hoje foi eminentemente pela luta sindical. Foi se organizar pela luta sindical.
Nessa perspectiva, eu quero dizer para vocês que essa não reprodução que nós precisamos, temos que confiar nas nossas representações, fazer denúncias, instrumentalizar as nossas entidades. Os assistentes sociais, na grande maioria, eles têm medo dessa denúncia, têm medo de denunciar. Eu costumo dizer, veja os médicos, eles denunciam, veja os enfermeiros, eles denunciam, mas os assistentes sociais não querem fazer denúncia das suas condições de trabalho. E aí, nessa perspectiva, nós temos o quê? O SACERJ, o Sindicato dos Assistentes Sociais do Rio de Janeiro, ele fez um levantamento pedindo que os assistentes sociais denunciassem. Aonde não tem EPI, aonde não tem condições dignas de trabalho, agora com o Covid-19, chegaram pouquíssimas denúncias. A ISP, que é uma grande referência mundial, fez uma pesquisa, pouquíssimos assistentes sociais fizeram denúncia. A FENAS também apontou essa pesquisa, pouquíssimo, assim como os fóruns dos trabalhadores do SUAS, fóruns municipais e estaduais. A inserção dos trabalhadores nessa perspectiva é muito pouca. Então, nós falamos assim, a grande necessidade que tem dos trabalhadores se envolverem nessa perspectiva da denúncia, se sentir esse pertencimento. Aqui no Rio de Janeiro, eu tenho orgulho de dizer que, com a ação do nosso sindicato, nós conseguimos, inclusive, conquistar uma liminar, junto com os outros trabalhadores, para que os assistentes sociais garantissem EPI na saúde. É uma luta, então é por isso que é importante essa luta também sindical. Participar desse processo de organização da sociedade civil, da categoria. A gente chama, eu estou aqui chamando a responsabilidade dos assistentes sociais. Seja nas entidades, Conjunto Cefes-CRES, FENAS e sindicatos, fóruns, frentes, movimentos sociais, partidos políticos, não importa. O nosso inimigo é outro. Nós temos que ter unidade na luta. O nosso inimigo não está aqui dentro, entre nós que estamos lutando pela ter uma unidade na luta e lutando efetivamente por melhores condições de trabalho, de salário e, muito mais do que isso, por uma nova ordem societária para o país. Temos que nós, enquanto assistentes sociais, e é triste quando a gente vê assistentes sociais que conseguem não romper com essa perspectiva conservadora e ainda conseguem defender o indefensável, que é um Estado autoritário, né? Um Estado fascista, é o que a gente ainda consegue, contrariando totalmente, inclusive, a nossa formação profissional. As mazelas do capitalismo se entranhando e os assistentes sociais ainda conseguem, muitas das vezes, uma parcela ser conivente com essa perspectiva. Então, defender o Estado, para que o Estado cumpra a Constituição, é fundamental. Não podemos entender o Covid-19 com a economia do país. Nós temos que defender vida. E é a vida que nós temos que defender. A economia, a gente pensa depois, né? O Brasil tem condições de superar essa crise se tiver responsabilidade. E nós precisamos, enquanto profissionais críticos, precisamos avançar e ter lado, e assumir o nosso lado e falar com cada um e cada uma que esteja no nosso convívio. Principalmente que temos que defender essa democracia, estarmos forjados nessa luta. Forjados na luta é ter a perspectiva de que esses tempos sombrios, eles vão passar. E como a gente sabe que ele vai passar, nós temos que, sim, exigir condições de trabalho. Essa semana, eu fiquei chocada quando eu vi o companheiro Marcos, lá de Tocantins, o presidente do sindicato. Ele estava lá para dentro. Ele deve ter andado não sei quanto tempo de barco, né, pelo Rio Araguaia,
e ele chegou aos Ribeirinhos, e ele estava lá com a equipe do CRAS. Mas eu também via que ele estava assim, e ele estava ali feliz porque ele estava levando direitos para aquela população. Ele chegou a mostrar uma foto de alguém que morava embaixo das árvores. Aquilo me chocou, porque nós estamos fazendo o nosso trabalho sem as mínimas condições de trabalho. Aquilo, né, nós não estamos sendo trabalhadores protegidos. Quem nos protege? Nós precisamos nos proteger para poder proteger os outros e levar efetivamente aquilo que a nossa população precisa, que é as informações e garantias de direitos. E quando nada é feito, nós nos deparamos com o quê? Os óbitos, né? Os óbitos da nossa categoria. Então, dizer para vocês que eu sei que já está terminando o meu tempo, que eu tenho que passar para o professor Faleiros, mas quando a gente vê cada colega nosso, assistente social, que tomba na luta, que pede por Ecovida 19, que ele estava lá no CRAS, no CREAS, no Centro Pop, trabalhando com a população em situação de rua. Isso dói na gente. É um pouco de nós que também está indo. É um pouco de nós que a gente está sem poder saber o que nós vamos fazer. Então, sozinhos nós realmente não vamos fazer nada. Mas nós precisamos de estarmos unidos nessa luta. E aí eu já aproveito esse momento para homenagear todos aqueles nossos companheiros, colegas sociais que tombaram, né, esses dias em relação ao Covid, tentando salvar vidas. Vencer o nosso inimigo invisível, hoje, que é o Covid-19, eu tenho dito que nós primeiro precisamos vencer um governo de extrema-direita, um governo genocida, um governo autoritário e um governo fascista. Se a gente não vencer, a gente não vence o Covid-19. Nós temos praticamente 15 mil mortes hoje anunciados. 15 mil mortes. Mas hoje, às 20 horas, o atual presidente da República, às 20h30, vai ao canal de televisão pedir para terminar o isolamento social. E aí é o que eu digo. Aonde nós vamos chegar? Assistentes sociais do Brasil. Nós não somos a tábua da salvação. Nós não somos os únicos. Mas nós não podemos nos alienar. Nós temos que lutar com aqueles outros atores para pedir o nosso Brasil de volta. Que desde 2016, o nosso Brasil, ele foi tomado na raça, na força, como aquele que eu chamo, pelos ratos do Congresso Nacional, pelos ratos da mídia burguesa, pelos ratos de um judiciário corrupto. E de 2016 para cá, nós não temos mais a nossa democracia. Então, nos cabe, enquanto profissionais críticos, com consciência crítica, ganhar mentes e corações, e entendermos que o Brasil hoje, ele enfrenta uma grande luta de classe. Nós temos que entender. É luta de classe. E nós temos que saber e decidir a que classe eu pertenço. Se você, meu querido colega assistente social, não é dono de produção, você não faz parte da classe burguesa. Se você não tem o capital, você não é dono da classe burguesa. Você está como qualquer um de nós, vendendo a sua força de trabalho. E é por isso que o grande empresariado está querendo relaxar, porque ele só pensa em lucro. Então, não tem como ter assistência social conservador dentro da perspectiva do Estado de direito democrático que nós estamos vivendo hoje. E dizer para vocês, finalizar aqui para vocês dizer algo que nós precisamos pensar bastante para enfrentar
a pandemia, que é o Covid, mais a pandemia desse Estado que nós estamos desgovernados, é uma nação sem governo, é o militarismo voltando, sem uma guerra, e nós estamos aí. Lutar pelas nossas condições de trabalho parte pelo nosso compromisso, e o nosso compromisso e o lado que nós temos. Eu quero dizer para vocês que eu termino aqui com uma frase de Mandela. Mandela sempre diz: se você não tiver foco, você perde a luta. Nós temos que ganhar essa luta. Essa luta é nossa. Mas, para ganhar essa luta, nós precisamos manter o foco. E o foco é a unidade na luta, é entender quem é o nosso inimigo, é a gente ganhar mentes e corações, é a gente efetivamente elevar a nossa consciência profissional para uma consciência crítica, é nos entendermos enquanto classe trabalhadora e defender o Brasil. Não é aquele Brasil dos canarinhos, né, da CBF, mas é um Brasil de inclusão social, é um Brasil que trabalhe para minimizar a desigualdade social, é um Brasil que é um Brasil de todos, é um Brasil que tem um Estado forte, é um Brasil que leve as políticas sociais, que tenha emprego, que tenha salário digno, que nós possamos exercer a nossa profissão de assistente social com dignidade, assim como todos e todos os trabalhadores do Brasil exercerem a profissão com dignidade, porque não é só com amor, mas é com dignidade, respeito e valorização. Só assim nós teremos um Brasil de fato, um Brasil de todos, um Brasil onde a gente não passe vergonha mundialmente e que a gente tenha o nosso povo. Não podemos, eu costumo dizer, para terminar, eu não posso estar com a minha geladeira cheia e saber que ali não tem quem comer. Eu não posso estar com teto e saber que o meu companheiro não tem onde dormir, o meu irmão está dormindo na rua. Então, se eu não consigo me indignar com essas questões, enquanto humano, eu não vou conseguir como assistente social. Então, a nossa profissão é uma profissão que ela é rica, ela faz com que a gente pense essa conjuntura política. Viva o Marx! Viva o Marx, que ele faz a gente entender essa conjuntura política e as mazelas que esse capitalismo faz com uma sociedade que se coloca perversa diante dos direitos humanos e diante tudo aquilo que a gente tem e possa conquistar enquanto um povo com a sua cidadania plena. Muito obrigado a todos e todas, obrigado por me ouvir e vamos ao debate. Grande beijo. Obrigado, Margarete. Quero desejar boa tarde a quem está chegando agora, acompanhando a nossa live. Dizer que quem quiser fazer pergunta aos debatedores pode comentar, e aí eu vou te sortear algumas, que são muitas, né? Chegou aqui mais de 30 mensagens, mas eu vou selecionar algumas e direcionar no bloco de debates aos nossos debatedores. Agradeço, Margarete. Agora eu vou passar a palavra ao professor Faleiro, já vou colocar ele aqui na tela. E vão enviando suas perguntas, suas mensagens, vão passando aí na tela também. Agostinho Belo, do Pará, né? Diz aqui 15 mil mortes fora subnotificações. Então, a gente está acompanhando aqui a live. Agora eu vou passar aqui ao professor Faleiro, peço licença, Margarete. Um momentinho. Professor Faleiro. Boa tarde, Margarete. Você foi brilhante aí na sua exposição. Aprendi muito, né, com o seu texto, com a sua exposição, com as suas palavras. E não tenho nada a discordar. Pelo contrário, só quero reforçar esse chamado, né, para a resistência. Aliás, a resistência é o lugar onde eu estou, né, onde eu sempre estive. Né? Minha vida é uma vida de resistência. Meus pais moravam na roça quando eu nasci. Depois, como estudante,
né? Participei da UNE, da resistência à ditadura, fui preso político 3 vezes, 2 no Brasil, uma no exílio, no Chile. Né? Aqui estou nos movimentos sociais, né? Há muito tempo, movimento sindical, fui sindicalista, presidente do sindicato, primeiro, né, do DF, Sindicato de Assistentes Sociais, depois do Sindicato Andes, na direção da Associação de Docentes da UNB, depois do Andes Regional, em 2 gestões. Então, eu conheço os movimentos, conheço o sindicato e também conheço a teoria. Eu sou acadêmico, sou pós-doutor, tenho uma formação acadêmica e de professor. Então, eu estou em várias pontas juntas, não uma ponta da prática separada da ponta da teoria, nem da ponta da luta. Então, é esse tripé, a luta, a teoria e a prática. Então, é nesse tripé que a gente se sustenta além do afeto, o afeto dos amigos, da família, dos filhos. Então, a gente está nessa relação do dia a dia e o conflito é essencial. Não há sociedade sem conflito. O conflito é a essência da vida. Até se olharmos a psicanálise, nós vamos ver o id, o ego, o superego em conflito. É o conflito das relações imediatas, é o conflito político, e a teoria do consenso é uma teoria do funcionalismo. A teoria marxista, a teoria dialética, é a teoria do conflito. É a teoria do conflito em suas várias expressões. O conflito político, o conflito mais imediato das relações, o conflito com o capitalismo e a luta dos trabalhadores. O conflito de classes é o conflito essencial que constitui o capitalismo e se expressa de muitas formas, principalmente por meio da exploração e da dominação. A exploração capitalista é aquela que extrai a mais-valia. A mais-valia é a essência do capitalismo. O Marx questionou a teoria do valor do Adam Smith, que é o patrono do Paulo Guedes. O patrono do Paulo Guedes é o Adam Smith. E o patrono do Bolsonaro é o Schmidt, o revólver. Então, nós temos o Smith do Guedes e o Schmidt do Bolsonaro. Então, nós temos que olhar o capitalismo com um olhar crítico e ver que nós estamos numa sociedade conflituosa. E o que a pandemia vem adicionar a essa sociedade? Depois nós vamos ver o serviço social nesse contexto. A pandemia, ela não desestruturou o capitalismo, ela reforçou a desigualdade. A pandemia veio reforçar essa estrutura de classe, porque não é o funcionalismo que está com comida na geladeira. Quem está com comida na geladeira é o Paulo Guedes. Ele que é dono de financeiras, tem interesses na educação privada. Então, a geladeira dele deve estar cheia. Então, não está com conflito de sobrevivência, porque a pandemia ela veio trazer uma crise de sobrevivência. São quase 60% dos trabalhadores perderam o emprego. Então, o emprego, mesmo nas condições precárias de exploração, de dominação, era a condição de sobrevivência. O emprego ou a prestação de serviços.
Não? Então, as demissões, né, estão acontecendo. E o impacto da pandemia, né, é muito maior nas classes exploradas, nas classes subalternas. Não gosto da palavra subalterno, mas nas classes exploradas. Então, é eles, né, que estão com a barriga faminta. Né? A geladeira, né, da elite está cheia. As empresas têm reservas nos paraísos fiscais, né? Bilhões nos paraísos fiscais. Então, elas podem usar bilhões e bilhões, né? Porque, inclusive, eles são poucos com muitos bilhões. E o capitalismo tem isso, tem poucos dinheiro para muitos e muito dinheiro para poucos. Então, esses poucos não têm impacto. E tem respirador na UTI. A Regina Duarte, né, estava reclamando da falta de respirador para ela, mas ela tem que pensar nos respiradores para a maioria da população que vai ser afetada. Né? Já são 15 mil mortes. Por quê? Muitos por falta de respirador. Apesar da falta de respirador, do sucateamento do SUS, nós temos, né, uma salvação, uma porta, não, uma tábua de salvação, uma porta de saída no SUS. O SUS, né, é o Estado, né, o Sistema Único de Saúde é que está salvando vidas. O isolamento é responsabilidade individual. Né? Quem pode fechar as portas, né, para o vírus, né, ou para a contaminação, para a infecção, né, são aqueles que têm condições melhores, né, de isolamento, Mas como o povo pode se privar? Aí veio o auxílio emergencial. O auxílio emergencial mostra também o papel do Estado. Né? No mundo inteiro tem auxílio emergencial. Né? Nos Estados Unidos, que é a pátria do liberalismo e do neoliberalismo e do conservadorismo, né, é o auxílio que está salvando as vidas além, né, do isolamento, porque é a condição mínima da sobrevivência. Nós temos no Brasil, né, a maioria da população que sobrevive com 15 reais por dia, né? 480 reais, 440 reais por mês, 450. E a elite tem uma renda de 17 mil, renda média de 17.800 reais por mês, conforme a última pesquisa do IBGE. Então, nós estamos, né, com o impacto da pandemia em cima dos mais pobres, em cima da população com vulnerabilidades. Né? Não é a população vulnerável, porque eles são fortes para sobreviver, mas estão com vulnerabilidade social, né, nessa condição. E a pandemia é algo imprevisível, né, que afeta a sociedade no seu conjunto, mas de forma desigual. A pandemia é desigual. Ela afeta desigualmente os mais ricos e afeta, né, desigualmente os mais pobres. Então, os desiguais se tornam mais desiguais na pandemia. E após pandemia, né, é preciso ser pensada, porque as elites estão planejando a pós-pandemia já faz muito tempo. Inclusive, o Bolsonaro está planejando a pós-pandemia para quê? Para privatizar, para destruir o meio ambiente, para proteger, né, os grupos aos quais ele está vinculado. Né? Então, toda essa
articulação da pós-pandemia precisa ser também pensada pelos movimentos sociais. Então, cabe, inclusive, ao sindicato, ao Cefes, né, à universidade, pensar um projeto, né, de recuperação pós-pandêmica, porque a economia, né, pode continuar nessa engrenagem de massacre da população, como pode também olhar, né, uma visão, ter uma visão de um novo tipo de economia, a economia solidária, né, a economia do meio ambiente, ao invés de destruir o meio ambiente, fazer uma economia do meio ambiente, fazer uma economia de renda mínima, né, e o Estado pensar a renda mínima como uma forma, né, de estrutura de garantia de renda também universal. No Brasil, nós temos a LOAS, né, da qual eu me orgulho de cuja redação me orgulho, né, de ter participado, né, a LOAS, depois o SUAS, né, e o SUS, né, são instituições que precisam ser fortalecidas, né, e mudar a tributação brasileira, né? Porque a reforma tributária que vem aí é para concentrar mais renda na mão de poucos. Nós temos que fazer uma reforma tributária para distribuir renda, para taxar os mais ricos, porque os mais ricos não querem pagar nada, eles só querem chupar, né? É aquela economia do chupim, né? Então, para acumular mais, é uma economia da acumulação e nós temos que pensar numa economia da redistribuição. Porque os muito ricos, eles podem ser um pouco menos ricos e não afeta em nada. E o pobre, ele pode ser menos pobre e afeta muito. Então, essa relação, né, com a nova política redistributiva, e o serviço social tem um papel importantíssimo em pensar essa política, né, de redistribuição da renda, de transferência de renda, e somos executores dessa política, né, na prática, através do SUAS, né, através da Previdência Social, e a maior, né, corte, o maior corte que esse governo fez foi cortar o serviço social, né, na Previdência, né, porque ele dá acessibilidade, né? Então, o impacto na profissão de assistente social é principalmente reduzir a acessibilidade da população aos seus direitos. Porque é isso que o governo não quer. Ele não quer acessibilidade. Ele quer manter as pessoas fora do acesso, né, aos seus direitos. E como o serviço social é uma profissão que assegura, né, a acessibilidade a certos direitos sociais, ele quer reduzir essa profissão para economizar em cima do povo. Não se fala em mais imposto sobre os ricos. Fala-se, né, em reduzir os gastos sociais como o teto dos gastos do Temer, reduzindo a saúde, a educação, mas não reduz o pagamento dos juros da dívida. Não reduz, né, o pagamento dos juros da dívida, que é 1/3 do orçamento. 1/3 do orçamento é para pagar juros da dívida. Nem é para pagar a dívida. São os juros da dívida. E qual a medida, né, da pandemia principal na preocupação da elite? É proteger os bancos, né? É proteger os bancos, né, para que eles mantenham o lucro. Não é proteger os bancos enquanto instituição, é proteger os bancos enquanto sistema acumulador da riqueza, né? Então,
a pandemia ela tem impactos diferentes, muito mais impacto sobre os pobres, muito menos sobre as elites, e também uma intervenção, né, de redução do acesso, redução dos conselhos. Né? Eu sou membro pela SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Né? De 14 membros, fomos reduzidos, o governo reduziu para 3 representantes da sociedade, e nós recusamos, como SBGG, a participar dessa farsa. Não é? Então, a redução do poder dos sindicatos, redução do poder dos conselhos, redução do poder da fiscalização do meio ambiente. Então, há uma redução, uma diminuição, não é? da Constituição pelas beiradas. Né? Então, ele vai comendo os direitos pelas beiradas, porque o direito ao meio ambiente afeta milhares e milhões de ribeirinhos, né? De moradores da floresta, né? Das cidades, né? De acesso à habitação, né? A política habitacional mais concentrada, né? As terras mais concentradas. A privatização da Petrobras vai concentrar mais o poder na mão de poucos. E a redução, né, do acesso da população através da redução do serviço social. Então, a redução do serviço social tem um impacto, né, muito grande na acessibilidade, né, aos direitos. Né, e o direito da informação, porque nós estamos num governo da contra-informação. Né? Então, durante as guerras, eles diziam, nós vamos atacar pelo sul, e atacavam pelo norte. Vocês veem que o governo muda de ideia todo dia. Ele diz que vai reduzir de um lado, no dia seguinte muda de ideia. Isso faz parte de uma estratégia militar de contra-informação. Então, é para confundir a população. É para confundir. Então, é uma política, né, deliberada de confusão da informação. Vocês veem a questão da renda emergencial. Né? Diz que é tantos milhões, depois é tantos milhões, que a Caixa vai abrir, a Caixa não abre. Né? Então, isso é uma política deliberada, né, de confusão, né, para confundir os mais pobres e reduzir a acessibilidade. E a população, no desespero, né, fica acreditando, né, nos erros. Né? Tem uma mensagem aqui da Aline dizendo que é preciso taxar as grandes fortunas. Eu já assinei o requerimento, né, para essa taxação, que é até proposta pelo Fernando Henrique. Mas as grandes fortunas estão se escondendo atrás das grandes fortunas, que eles têm muito dinheiro para não ser votado isso. Então, é um imposto, né, que não existe só no Brasil e um ou outro país do mundo. Né? Por quê? Porque a grande fortuna não é mérito pessoal. Não é mérito pessoal. Né? Bem, vamos agora ver um pouco mais do serviço social nessa relação. Então, o primeiro impacto é a perda do emprego, perda das condições de trabalho, né? Porque elas se tornam ainda mais precárias. Né? A Margarete já salientou o baixo salário dos assistentes sociais. Ontem, preparando essa intervenção aqui com vocês, eu fui ver qual era o salário médio dos assistentes sociais. Pela internet, eles dizem que é R$ 1.245. Como diz a Margarete, nem 2 salários mínimos. Então, a redução, não é, da massa salarial, não é, dos assistentes sociais, mas é a redução dos postos de trabalho, quando a gente precisa de mais posto de trabalho. E a precarização
das condições de trabalho, não é? A precarização das condições de trabalho. E depois, Jefferson, eu falo aqui em respeito da sua questão, que é o fechamento do CRAS e CREAS. E essas condições institucionais, as instituições, os gestores, são obrigados a dar condições para os assistentes sociais trabalharem, não é? Com proteção. Né? Trabalhar com proteção. Os CRES e CREAs podem também fazer home office, né? Para atendimento online, né? Dos assistentes sociais. E o próprio registro profissional pode ser feito online. Né? Então, né? Cabe aí às nossas organizações, né? Estabelecer tecnologias para o reconhecimento, né? Dos diplomas, das inscrições, e o pagamento pode ser comprovado online também. Quer dizer, não é tão difícil. Embora a grande maioria dos assistentes sociais estão em dívida com o CRES, com os CRES. Então, essa dívida é resultante da própria precarização, né, do trabalho. Então, os CRES e CREAs, né, têm que parcelar mais, né, esse pagamento, né, e ter uma tolerância para os assistentes sociais inadimplentes. Então, a inadimplência é muito grande, né, na profissão. Então, e na eleição que houve agora, muitos não puderam votar porque estão inadimplentes. Então, toda esse impacto, né? E a Dora está dizendo aqui que inúmeras prefeituras estão pagando um salário mínimo para os assistentes sociais. Então, é uma desvalorização. Né? A desvalorização não é só, né, pelo lugar que ocupa, mas também para a redução salarial. Porque o serviço social é um serviço que tem muitas escalas. Né? Tem a escala da gestão, né? E tem a escala da execução. Então, ele não é um executor terminal. O serviço social é uma profissão, né? Que está em vários níveis e com uma formação teórica, né? Bastante fundamentada, com 3.000 horas obrigatórias no currículo. Né? Então, nós temos 3.000 horas, né, de formação. Então, é importante, né, que isso seja valorizado. Então, não é um profissional, né, de 2 horas, né, um profissional apenas formado na execução. É um profissional intelectual. Ele é um intelectual. Né? Todo assistente social é um intelectual. Então, a formação, né, desse assistente social pode ser intelectual orgânico, da burguesia, mais próximo da burguesia, mas nossa luta é para que seja intelectual orgânico da classe trabalhadora, como diz o Gramsci. Né? Intelectual orgânico que assume um projeto de mudança em defesa da classe trabalhadora. É esse o projeto ético-político, quer dizer, é ser o intelectual orgânico da classe trabalhadora, o intelectual orgânico com um projeto de uma sociedade, não é? Justa. Não digo mais justa. Uma sociedade justa, porque a sociedade não tem justiça social. Uma sociedade justa, uma sociedade, não é, igualitária, uma sociedade equânime. Né? Então, esse é o projeto, né, da classe trabalhadora, né, que se organizou ao longo da história em sindicatos, em partidos, em movimentos. Né? Então,
o assistente social, ele se valoriza também no coletivo. Não é? Ele não vai se valorizar só com a sua formação. Ele vai se valorizar no coletivo. Enquanto não é, participante da organização profissional, né? Esse inscrito, ele se valoriza, ele tem uma identidade, mas enquanto participante do sindicato, enquanto participante, né, dos movimentos sociais, enquanto participante, né, da política, né, está inscrito, né, na política não só partidária, né, mas na política de defesa dos direitos, dos movimentos, né, de direitos humanos, né, dos direitos humanos. Então, é isso que valoriza o assistente social e vai também lutar, né, pelas horas de trabalho, vai lutar por salário, vai lutar por condições de trabalho. Então, os sindicatos usaram a greve como instrumento. A greve foi o grande instrumento de luta da classe trabalhadora. A greve, foi um instrumento, de pressão, mas com a mudança dos serviços, com as novas tecnologias, eles estão reduzindo o poder da greve. Então, é preciso inventar também outras formas de pressão, porque sem pressão o capitalismo não muda. Né? Então, é necessário, né, a pressão, né, seja por meio, né, de movimentos de denúncia, por movimentos públicos, né, por apelos públicos, por petições, por imprensa, né, pela imprensa, né, pela crítica constante. Então, a minha análise é que o mundo está mudando e nós precisamos mudar também, né, lutar por um mundo de novas formas, né, de pressão, embora a gente esteja mais fragilizado. O sindicato só foi reconhecido nos Estados Unidos em 1935, né, depois da grande crise. Na Europa, já em 1878, havia sindicatos reconhecidos, né? Na França, na Alemanha. Então, a luta sindical é uma luta que veio com a industrialização, mas estamos reduzindo a produção industrial por uma presença maior da produção dos serviços. Então, nós precisamos, né, articular, né, essa produção, essa pressão nessa forma de produção. Então, a Érica está dizendo aqui, na nossa luta é de todo dia, e é verdade. Não é? O cotidiano faz a gente olhar a nossa rede, não é? A nossa rede de internet. Vocês veem que o Bolsonaro usou o robô para ganhar a eleição, né? E a fake news. Não estou pregando robô nem fake news, mas a rede WhatsApp da verdade, né? Aquela rede de WhatsApp que nos conecta com amigos. Embora você possa desconectar o amigo a qualquer momento, mas fazer uma rede sólida, né, de informação crítica, né, pelo WhatsApp, né, pela internet. E quero parabenizar o Rony, né, por esse debate, porque ele está usando a nova tecnologia para a gente discutir. Então, vamos passar para as perguntas? Hein, Rony? Vamos passar para as perguntas? Professor, deixa eu chamar aqui a Margarete. Tá certo. Oi. É para eu falar, Vônia? Ele vai falar as perguntas que chegaram.
Eu só anotei uma. Tá. É muita gente escrevendo, eu não consigo acompanhar aqui. Tá bom, então. Então pode comentar a minha fala. Ah, quer que eu comente tua fala ou quer que eu responda? Sua. Ah, sua fala. Quem sou eu? Tu falou que aprendeu comigo. Quem é eu? O seu que aprendo sempre contigo. Então, professor, eu concordo também com o senhor estava falando dessas questões que o senhor abordou. Ainda mais quando o senhor fala do sindicato. Eu vi que tem muita gente ali te perguntando muita coisa. O senhor tem mais pergunta do que eu. Mas, assim, uma coisa que eu queria ver junto, que me perguntaram também, mas eu sei que te perguntaram, é como é que a gente vê essa questão dos CRAs, né? Nossa atuação nos CRAs. Nem perguntaram dos CREAs, estão falando de CRAs. Porque o auxílio emergencial, até o Edmilson, né, que soltou mais cedo uma pergunta, que deu visibilidade aos CRAs, né? Que é lá que é o operador do CAD único. Aí ele coloca como se isso não é uma valorização do SUAS nesse momento, né? Eu até, como conselheira nacional, eu falei lá no nosso grupo, reclamando até, porque eu não sei se vocês viram uma das entrevistas coletivas do ministro, o ministro em nenhum momento ele falou no CRAS, o ministro da Cidadania, né, ex-MDS. Quem demorou muito a falar de CRAS, mas falou, foi o ex-ministro Mandetta, né? Mas o próprio ministro da Cidadania, que deveria estar preocupado com seus equipamentos, né, e fortalecer e consolidar o SUAS, ele orientou a população e para onde? Para a Caixa Econômica e para as casas lotéricas. Em nenhum momento o ministro, que a pasta é dele, né, que o auxílio emergencial teria que vir orientado dali, principalmente nós, enquanto trabalhadores do SUAS, especialmente nós do Conselho Nacional. Se o cadastro único, né, o cadastro único foi a base do auxílio emergencial. O cadastro único de SUAS, né, foi a base, né, de informação das pessoas mais excluídas. Então, a base SUAS é uma base fundamental mesmo para a Caixa Econômica. Né? Foi a Isso, base. eles poderiam já ter dado esse auxílio emergencial. O único lugar onde a população mais pobre, né, com mais vulnerabilidade, tem o seu cadastro. Né? O problema é eles. O que a gente consegue avaliar, por que eles demoraram tanto e ainda tem pessoas que não receberam, ainda está em análise. Se você tem o CAD único, a princípio, todas essas pessoas, de imediato, já deveriam ter recebido há muito tempo, né? Mas parece que o governo está investindo em quê? No caos. Ele investe no caos por quê? Porque é aquilo que eu falei, nós estamos numa crise, não é uma crise sanitária do Covid, nós temos uma crise, uma pandemia estrutural de um governo, né, e de um país que está sem governo. É como se nós estivéssemos num avião sem o comandante perdeu, né? Nós estamos assim. Então, quando você não tem quem dê uma diretriz, né, um direcionamento, o que acontece? O CAD único poderia, de imediato, já ter suprido a necessidade, pelo menos de todas as pessoas do CAD único, que só ficariam fora aqueles que não teriam CAD único, né? E você poderia, os chamados invisíveis, os que não têm, que você faria o cadastro único deles. Enfim, isso não foi feito, porque o governo está apostando no caos. Eu costumo dizer que acho que ele está apostando, sabe o quê? Que o povo realmente fique estressado, com fome, porque ele joga. É bem o nazismo, né? Ele deve ter pego um pouco lá com o Hitler. Mas ele joga a população que não consegue pensar. Epa, é eles que têm que dar, a obrigação é deles, eu pago por isso, não é favor. Não, ele joga. Ficar em casa é bom para quem tem geladeira cheia.
tem que dar com o seu salário. Aí joga o servidor público contra. Mas, você tem que ir para a rua trabalhar. Então, a população que não consegue ter um entendimento, né, uma consciência mais acirrada, ela cai nesse discurso mafioso. O que a gente notou nesse cadastro é que o povo não tem lugar na política. Né? Você vê gente que não tem CPF, né? Que não tem cadastro. Então, o povo está excluído da política social. Então, é uma exclusão deliberada. Quer dizer, vocês se virem. Né? Esse é o neoliberalismo. O liberalismo dizia, se vire. O neoliberalismo, foda-se. Então, o povo está acostumado a se virar. Mas agora não pode se acostumar a se fuder. Né? Então, porque é a morte. Então, é uma política de necropolítica. Então, nós estamos vivendo uma necropolítica em relação à população. Essa é a diferença que eu faço entre o liberalismo e o neoliberalismo. O liberalismo era vire-se, que é o que o povo fazia. O neoliberalismo diz foda-se. Então, para o povo realmente chegar ao limite da morte, é uma necropolítica. Então, é isso que nós estamos vivendo com esse governo, que é uma matança generalizada da população para excluir da exclusão. Porque a exclusão ainda dava uma condição mínima, com 130 reais por mês do Bolsa Família, as pessoas se viravam. Agora, com nada, não dá para se virar. E com uma de 3 meses, para quê? É para sobreviver 3 meses. Então, não é uma política permanente. E toda a política do governo é uma política emergencial. É para 3 meses. Menos o emprego que pode durar. Mas a política dos 600 reais é uma política de 3 meses. O que você vai fazer depois? Então, é uma política, uma necropolítica, realmente, aquela situação que nós estamos vivendo. Professor Margarete, a ideia, na verdade, é colocar algumas perguntas aí na tela para que vocês possam ler e responder. Então, o professor Faleiros ficou de responder essa pergunta do Jefferson, e eu vou selecionar outras perguntas e vou colocando e vocês vão... Está falando? Jefferson, boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com você. O que a gente pode fazer nos CREAS e CREAS é uma nova forma de atendimento, online, e também com precaução, com agendamento, com higienização, mas online pode-se resolver muita coisa, até o pagamento. Então, eu acho que não pode fechar, tem que abrir para atender os assistentes sociais de uma maneira mais rigorosa, dentro da higiene, mas eu não vejo por que fechar totalmente. O home office pode ser uma alternativa, inclusive, de orientação, de pagamento e de comunicação. Margarete, não sei se você tem alguma coisa a dizer sobre a abertura dos CREAS e CREAS. Eu também acho a gente sair defendendo o fechamento total dos CRAS, dos CREAs, Centro Pop. Eu até tenho dito que antes da pandemia, eu tenho dito que alguns CRAs não eram nem para existir, porque não era nem para ser CRAs, mas eles existem. Agora, com a pandemia, aumentou. Agora, fechar totalmente é a gente não ter o compromisso com os nossos usuários. Os usuários precisam dessa referência. Eu, particularmente, não consigo defender fechar todos os CRAs. Eu consigo defender que aquele CRAS que não tem a mínima condição de trabalho, de
para o trabalhador, que ele seja removido para outro local e que o trabalhador ele vá para o CRAS, mas ele tem que ter o mínimo de proteção, com EPIs, com condição. Agora, fechar o CRAS totalmente, deixar o território sem ninguém, a gente está virando as costas para os nossos usuários. Agora tem outra questão do Edmilson. Boa tarde, Edmilson. Bom, a favela nunca foi ouvida nesse país, né? Só na época de eleição vai lá algum político e diz: vamos fazer uma rua, vamos colocar esgoto, e depois são esquecidos. Então, existe uma política, né, do esquecimento. Além da exclusão, é uma política, né, de fechar os ouvidos, do esquecimento, de não ouvir a população. E a população, de vez em quando, ouve no rádio que vai fazer isso e aquilo. Mas só a organização mesmo da população é que vai pressionar, né, os governos. Viram o que fizeram em Heliópolis, lá no baile funk? Né? Encurralaram a população para matar. Então, é fundamental, né, a população, né, se organizar e o serviço social, como faz, por exemplo, a Kátia, lá em Heliópolis, em São Paulo, né, de escutar a voz da população, né, e organizar, né, a voz dessa população para que eles falem também. Né? Então, eles hoje vocalizam, né, as suas necessidades. E tem muitos jovens que estão vocalizando, seja até por meio do DJ, né, da audiência, da pressão, e também se candidatar, né, a partir da própria favela, né, para poder captar, né, essa voz diretamente. Rosana, os sindicatos estão esvaziados porque o próprio governo também esvaziou os sindicatos, mas, né, retirou de conta em folha muitas formas de mobilização, mas eles não perderam a sua importância, porque o sindicato defende diretamente, né, o trabalhador, é uma voz do trabalhador. Então, é preciso fortalecer aqueles que ainda existem, né, e, inclusive, influenciar nessa população, né, nos filiados e não filiados, para poderem entender o que passa. Reforma previdenciária. Não sei, a reforma previdenciária foi um instrumento, né, de captura da renda dos mais pobres para passar para os mais ricos. Quer dizer, a Previdência existe do século XIX, né, na Alemanha. O meu livro, Política Social do Estado Capitalista, eu conto a história da Previdência na Alemanha, né, na França, nos países europeus, nos Estados Unidos, no México, no Brasil. Então, a Previdência é o direito à velhice pelo trabalho. A Previdência não é nenhum favor. A Previdência é contribuição. Eu estou com quase 80 anos, no ano que vem eu vou fazer, né? Eu paguei para a Previdência. Então, não é favor, é um fundo público. Então, o que se está destruindo é o fundo público. Né? A Previdência é um fundo público que deve ser gerido com o dinheiro do trabalhador. É um dinheiro sagrado. É o dinheiro do trabalhador que vai para esse fundo público e que não pode ser apropriado, né,
para outra coisa, como o FGTS, como seguro-desemprego, né? São fundos públicos que precisam ser geridos com transparência pelos próprios trabalhadores. E o pior é a capitalização. Né? Com a nossa pressão, inclusive do Fórum dos Direitos da Pessoa Idosa, do qual eu faço parte, nós pressionamos contra a capitalização. No Chile, os idosos estão morrendo na rua como mendigos, porque a capitalização só favorece as empresas. Né? Então, capitalização jamais. Então, a reforma da Previdência ainda não acabou no olhar do Paulo Guedes. Ele é dono, ele é sócio de financeiras do Chile. Então, a capitalização só capta dinheiro para as financeiras. Né? Então, as AFPs no Chile. Então, no Canadá tem um outro modelo estatal. Então, nós temos que ter uma previdência estatal sólida, transparente, um fundo público. Né? A capitalização vai ser a necropolítica. Né? Digamos assim, a conclusão dessa necropolítica. Olha, O que é que você acha dessa comparação, a pergunta da Mércia Nogueira, o que é que você acha dessa comparação com outros países que o governo faz em relação ao isolamento social e à pandemia? Como sempre, o Bolsonaro fez uma fake news. Ele disse que está fazendo a Suécia e é mentira. Né? Então, mais uma mentira do Bolsonaro. Então, a Suécia tem um sistema previdenciário sólido, mas o governo atual é conservador. Então, ele não fez isolamento social, né? E aí aumentou a contaminação. Então, a Suécia, no primeiro momento, reduziu o isolamento e pagou por isso. Isso ele não diz, né? É para o governo da fake news. eu acho que tiveram algumas, passaram aí importantes, né? Taxar as grandes fortunas, falar da renda mínima, né? Inclusive, professor, uma das propostas do Suplicy lá em São Paulo, né? Seria fundamental que a gente pudesse batalhar, e eu sei que a plataforma dos movimentos sociais é de Brasília, né? O Moroni, né? Eles estão com esse debate, né? De instituir a renda mínima. Renda mínima não, porque Isso. no Brasil já existe o BPC, que é uma renda mínima, né? Mas é condicional, né? A pobreza. Né? O BPC é só para quem... 65 anos. O mínimo passou para meio, mas foi vetado, tá, em questão. Mas o BPC. No Canadá, por exemplo, existe uma renda mínima para velhice universal. É $1.000, chega aos 65 anos para quem é cidadão canadense, né, e mora lá há mais de 10 anos, tem direito a essa renda universal. Quem é rico paga imposto. Quem é pobre não paga imposto sobre essa renda. Então, nós temos que pensar em renda mínima. Pode começar, né, ampliando o BPC, por exemplo, né, e a gente vê a tendência, né, na reforma da Previdência foi reduzir o BPC e não ampliar. Quer dizer, nós estamos tirando dos mais pobres, né, e que o BPC é a melhor política de transferência de renda no Brasil, né? É o BPC. Então, essa política é que assegura, inclusive hoje, a sobrevida de muitas famílias. É o BPC, que o idoso transfere renda para os mais jovens. Né? E são idosos que trabalharam a vida inteira. E o BPC é um cobertor curto, porque
ele tem que pagar remédio, pagar comida, pagar aluguel, pagar luz, né, pagar transporte, né, e ajudar ainda as pessoas. Então, toda essa relação, né, da renda mínima precisa ser aprofundada e a sociedade tomar consciência disso. Porque qual é a ideologia neoliberal? É de que o BPC é para aproveitadores. Claro que tem, né, tem mulher de prefeito, empregada de prefeito, que recebe o BPC, por quê? Por causa, né, da falta de consciência desses agentes. Mas o BPC é para a população, né, em situação de vulnerabilidade. É igual o Bolsa Família, né? Estigmatizaram para poder não dar para o pobre. Agora, aquilo que a Aline e acho que o Marcos, alguns botaram aí, o que precisa realmente é taxar as grandes fortunas, isso ninguém mete a mão, né? Aí você é pobre, tirar do salário do servidor público, a questão da previdência, né? Você tira sempre do trabalhador, do pobre, do trabalhador, aí o governo vem, a política do Paulo Guedes, né? Tá bom, vamos encerrar, Rony? Essa já é a segunda live que eu participo hoje. Eu vou sair para uma reunião também. Mas já 29, né? Está previsto para... A gente finaliza com essa última pergunta da Dora, e aí vocês agora, fazem as considerações finais. Aí, lá do interior da Bahia, qual o próximo passo para a organização da categoria no pós-pandemia? Dora, a gente vai ter que se reinventar, né? Todos dizem que nós não seremos os mesmos após a pandemia. Penso, Dora, que nesse momento, o próprio movimento, que era Chapador e Cefés, e agora virou o movimento nacional, tem a FENAS, os sindicatos, as frentes, a gente vai ter que construir essa organização, é aquilo que eu falei no início, né? A gente está buscando unidade na luta, nós não demos continuidade no processo judicial por entender que ia prejudicar, inclusive, a categoria, está nesse movimento nacional, que ele vai ter força, vai ter corpo, acho que isso é muito mais importante, e organizar a categoria no Brasil. Para terminar, quero dizer, quando, professor, 89 mil assistentes sociais aptos a votar não votaram, que era apenas ligar o seu celular, estavam aptos, existe um recado que a gente precisa rever, né? Eu acho que aí que precisa somente... É um número muito expressivo, né? Acho que foi 89 ou 84, o Ronald deve saber de cabeça. Mas foi quase esse... Quase 90 mil assistentes sociais deixaram de votar nessa eleição. Quase 90 mil deixaram de votar. É um volume muito alto, era apenas você ligar o celular e dar o seu voto. Não tem jeito. Então, acho lembrando que somos mais de 120 mil assistentes sociais, habilitados estavam em média 97 mil, a maioria estava na de frente, aí votaram 20% dos assistentes sociais. 19 mil, 20 mil. A influência foi um dos motivos, né? Também. Talvez a gente... Margarete, eu sei que o tempo de vocês é corrido, eu vou dar aí um tempo para vocês fazerem as suas considerações finais, começando pela Margarete, depois a gente passa pelo professor Faleiros. Teve muitas perguntas, a gente agradece muito aos colegas que contribuíram. E posteriormente eu vou encaminhar essas perguntas que não vão ficar sem resposta. Caminho por e-mail de vocês, e quem sabe vocês vão respondendo aos poucos, ok? Então, Margarete, coloca isso. Obrigado, Ronald. Obrigado, professor Faleiros. Só estou muito emocionado de estar aqui contigo. O senhor, assim, beber da fonte da sua sabedoria é muito bom, nos energiza. Agradecer a todos que participaram. Infelizmente, a gente não conseguiu responder todos, mas o Rony vai passar e ninguém vai ficar sem resposta. Agradecer a todos aqueles que estavam ouvindo, mas não perguntaram, e a todos que virão depois, né? Isso aí vai ficar lá na página. E dizer para vocês que é muito importante, claro que esse isolamento está fazendo a gente ter várias reflexões, e o mais importante é a gente não desanimar, é entender que nós somos a resistência,
Se nós não podemos fazer a resistência na rua, nós estamos fazendo a resistência nas redes sociais, e às 20h30 aguardamos todos e todas para o grande panelaço, fora Bolsonaro. Então, até breve, gente. Até a próxima live. Obrigada. Obrigado, Margarete. Obrigado, Rony. Vocês estão colocando a tecnologia a serviço da discussão, né, e da consciência crítica. E é isso que é importante, porque a luta não pode, né, como você mesmo dizia, Margarete, ser sem foco. Né? Então, tem que ter um foco, como dizia, e o foco é crítico. Né? O foco não se constrói sem crítica. Então, é a crítica do sistema, a crítica do conservadorismo, a crítica do neoliberalismo, né? E a crítica também do que nós já fizemos, né, de equivocado, porque nós cometemos equívocos também. Então, aprender e aprender para lutar melhor. Obrigado a todos. Minha imagem não apareceu mais, problemas de ajustes aqui, mas agradecer aos dois, né, nessa brilhante tarde, que nós possamos ter outros encontros, professor Faleiros. Não nos deixem de fora dessas análises, sua contribuição é muito importante, professora Margarete também, e vamos promover outros encontros, com certeza, para ampliar mais o debate, a categoria. É isso que a categoria precisa hoje, é que amplie esse debate, a gente reflita quais estratégias vamos adotar daqui para frente em enfrentamento pós-pandemia, né? E me solidarizar também com todos os assistentes sociais do Brasil que estão na linha de frente dessa pandemia. Muitos tiveram suas vidas ceifadas, assim como outros profissionais da saúde. Deixo a minha solidariedade em nome do movimento democrático dos assistentes sociais na luta pelo Brasil, e que nós possamos promover outros debates de enfrentamento. É importante a gente conversar com a base, debater com a base e traçar estratégias. Acho que a gente tem que voltar à nossa raiz de debate, realmente, e a base ela é fundamental nesse fortalecimento. Obrigado a todos, boa noite, e vamos à luta, continuamos na luta. Boa noite. A luta continua. Teu microfone está desligado, Margarete. Uma panela 20h30. Fora Bolsonaro. 20h30, todo mundo batendo a sua panela, viu? Tchau. Abraço. Tchau. Abraço.